Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje teremos mais uma aula de ciência, dando continuidade ao assunto sobre o comportamento dos animais. Então, deixa eu já te apresentar a nossa trilha pedagógica de hoje, que é da página 455 até as 457. Como tem muita coisa para ti a falar, eu vou sair um pouquinho da sua tela para que você possa me acompanhar. Então, o comportamento animal é o modo de atuação dos diferentes tipos de animais, ou seja, o jeito de cada um. É particularmente enigmático a habilidade de algumas criaturas tão simples para desenvolver tarefas tão complexas. Tecer uma teia, que é o exemplo da aranha, construir um ninho, o cantar de um pássaro. Eles conseguem encontrar abrigo e comida tudo no momento certo e com a escassez ou nenhuma aprendizagem prévia. No reino animal existe algo muito importante que é a cooperação. A natureza está cheia de bons exemplos bem-sucedidos de cooperação e solidariedade entre os animais. O comportamento cooperativo é fundamental para a sobrevivência de várias espécies de animais. Vamos conhecer algum deles? Temos o exemplo do esteriorninhos. São pássaros que desenham formas malucas durante o voo. Em grupo, uma das funções desse comportamento de cooperativo é usar a força de todos para intimidar os predadores. Eles criam a ilusão de ser um corpo, só para tentar confundir os seus predadores naturais. Um outro exemplo também é a formiga. Ela é um exemplo perfeito de cooperação. Elas são insetos sociais e que trabalham juntos para levar objetos maiores do que elas mesmas para o formigueiro. As tarefas de coletar alimentos, defender o formigueiro, de cuidar das lavas e das polpas são divididas entre os membros desse formigueiro. Um bom exemplo também temos no mar, que são a fossa dos peixes, que se reúnem em cardumes para defender contra os predadores. A principal característica do agrupamento é a sincronia no movimento ao nadar. Aí eu tenho um exemplo desses tipos de animais que eu acabei de apresentar para vocês. Existe também o comportamento de defesa. Cada animal tem o seu. Eu quero falar aqui para vocês conhecerem o gambá e o porco-espinho. O gambá, você já deve conhecer que dá fama do cheirinho nada agradável do gambá. Isso acontece porque ele tem algumas glândulas na parte de trás do corpo que produz um líquido muito fedido. E ele dispensa assim que se sente ameaçado. Tem também o porco-espinho. Esse roedor parece bem bonitinho quando olhamos de longe, mas nem tente se aproximar dele. O seu corpo é coberto por pelos muito duros, que formam longos espinhos. Assim que um animal tenta encostar em um porco-espinho, esse espinho se solta e perfura a pele do inimigo, podendo até atingir algum órgão do corpo. Como os espinhos têm farpas bem pequenas na ponta, é muito difícil e dolorido de tirá-las. Outro exemplo que nós vemos no livro é a questão de quando uma mãe quer defender sua presa, né? Existem animais que dão coice, existem outros que começam a gritar, fazer barulhos bem altos para espantar os predadores. Aí tem um exemplo uma foto bem mimosa do gambá e do porco-espinho. E existe também um comportamento animal que é o demarcar de território. O espaço de moradia, de caça e de reprodução de um animal é para ele considerado o seu território. Muitos animais marcam o território urinando, ou seja, fazendo xixi. Os ursos, por exemplo, eles arranham as árvores para deixar o cheiro de suas patas lá. Muitas aves têm gritos de alerta para avisar a presença de predadores no território. E também tem os animais que são os predadores, né? Os animais predadores são aqueles que se alimentam de outros animais. Eles ocupam o topo da cadeia alimentar e, por isso, são encontrados em menor quantidade. Os predadores geralmente são grandes, de grande porte, eles são ágeis
e adaptados para caçar. Um bom predador não se conhece apenas pelo tamanho. Eles também apresentam características e habilidades para caçar, como agilidade, velocidade e cooperação. Têm sentidos apurados e eles conseguem fazer uma boa camuflagem. Conheça os maiores predadores do mundo animal e suas principais habilidades para capturar suas presas. Tem um topo aí de top 10, tá, gente? Que vocês podem pesquisar. Aqui eu trouxe só alguns, como é o exemplo do leão, do tubarão e da águia de cabeça branca. E até amanhã, meus amores. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau.